Boa tarde, gente amiga. O programa hoje, como estamos trazendo aquele projeto que iniciamos agora em novembro, até pela nossa organização aqui de programa, aquele projeto de trazer grandes babalorixás, grandes ialorixás. Por enquanto só trouxe babalorixá, né? Daqui a pouco eu, que sou uma feminista de carteirinha, vou começar a reclamar, hein? Mas babalorixás que podem trazer a você, que está aí assistindo do outro lado da telinha, uma informação correta, uma informação da religião afro-brasileira em cada segmento, de uma maneira que transpareça para você a realidade da religião praticada aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em temas polêmicos. Então, assim, eu até compliquei aqui a vida, porque eu disse hoje que eu vou ser advogada do diabo. Eu vou fazer aquelas perguntas que vocês gostariam de fazer e que eu acompanho no Face. Até vou falar do Face, que você encontra ali na página Vivi na TV. Não vou usar meu nome religioso aqui, porque eu tenho outros babalorixás, né, gente? Uma questão de ética. Vivi na TV, eu vou estar comentando o programa de hoje, já que é um feriado propício a isso. E nós vamos estar ali trazendo alguns temas. Mas eu venho acompanhando durante a semana, e como agora, nesse período, começam várias atividades da Quimbanda. Para quem não conhece o que é Quimbanda, está relacionado ao povo de Exu. Nós queremos saber, afinal, realmente este povo está ligado à maldade? O Exu é o demônio? O Exu faz só o mal? Toda pombagira é prostituta? Quem são essas entidades? São as perguntas mais comuns entre os leigos ou os nóvidos adeptos que ficam entre esse mundo. Claro que a religião já foi muito criticada por outras religiões e também pelo meio social. No entanto, hoje, com o programa Vivi na TV, e temos outros, né, que estão surgindo aí, nós queremos esclarecer ao público o que é a nossa religião, quais são nossos cultos. Deixo claro para vocês que o programa está aberto a todas as religiões e a todas as filosofias. Claro que como eu e o pai Mário de Oxalá, que está aqui, boa tarde. Boa tarde, Viviane. Somos de culto africanista, nós temos essa sociedade próxima a nós e somos ativistas dessa sociedade, então trazemos a nossa religião aqui. Mas você também está convidado. E no decorrer do ano, enquanto o programa puder estar aqui ao seu ladinho, também traremos outros babalorixás e alorixás, tá, pai Mário? Com certeza. Vamos colocar aí uma vírgula aí. Não tem a vírgula. Isso aí vamos ter com certeza outros babalorixás e outras alorixás. Hoje, dia de finados, propício ou não propício, na verdade, eu vou avisar você, né, que o programa hoje não é ao vivo porque a TV Urbana não está funcionando, mas propício nós vamos colocar que esse programa foi muito especial, muito escolhido. Exatamente, com certeza. E trouxemos, depois de uma grande obrigação religiosa, não vou chamar de evento, hoje eu vou bombardear vocês dois. Pai Ricardo de Oxum. Boa tarde. Boa tarde, pai Mário. Boa tarde, pai Ricardo. Hoje judiamos de você, né? Porque o pai Mário fez ele chegar 1h30 antes, ele que é babalorixá, pai da Yasmin, né? A Yasmin tá por aqui, tá? Correndo, ainda não está correndo, mas está com a mãe dela aqui passeando, né? Passeando. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vocês vão ter participado de um ritual religioso, certo? Chama de ritual ou evento? Não, mas de um ritual, assim, o pai Ricardo ele fez esse ritual em duas partes, né, pai Ricardo? Segunda-feira foi feito esse ritual num clube, certo? E ontem foi feita a levantação da sua obrigação, né, pai Ricardo? Isso. Ah, então eu queria que tu falasse, porque assim, pai Ricardo, uma das pessoas que eu quis convidar junto a Viviane, foi a tua pessoa, pela forma de ritual que tu está fazendo, certo? Pelo que tu está levando do quibandeiro para a rua. Tu, pai Beto, de Oxum, que é outra pessoa que eu quero ter uma oportunidade também de trazer até aqui, essa tua magia que tu está fazendo, essa tua magia que tu está carregando, certo, em frente, por quê? Nossos ícones, as nossas pessoas que nós temos como mediadores entre a nossa religião e a pessoa que é leiga, estão poucos que estão sabendo fazer o fundamento ou carregando o fundamento. Nós não viemos aqui para discutir sobre Nem isso. para ensinar a Nem pra Quimbanda ensinar para ninguém. Exatamente. Né? Mas tu é uma pessoa que eu tenho admirado muito, Ricardo, porque eu, como um quimbandeiro, como todos bem sabem, quimbandeiro de nascença,
batuqueiro de raiz e de nascença também, sempre fui um incentivador muito grande do Exu. E mostrar para o povo aquele outro lado do Exu. Claro. Tirar aquela parte que foi denegrida, né? E mostrar para o povo o quanto o Exu faz bem às pessoas. O quanto o Exu não tem chifre e não tem rabo. E tu é uma pessoa que está fazendo isso. Quanto é o ritual do cruzeiro, com o ritual que tu faz na tua casa, com o ritual que tu está levando ao povo. E a gente vê a aceitação desse teu ritual muito grande. O que tu pode falar um pouco para nós, antes da nossa advogada começar a interpelar, mas sim... Eu sou uma leiga. em relação a esse sentimento que tu tem com o povo quimbandeiro. O que tu pode dizer um pouco para nós sobre isso? O que eu digo é o seguinte, vamos fazer a coisa pelo começo. Eu me iniciei na religião e a primeira coisa que eu conheci foi o Exu. Minha primeira paixão. A primeira paixão da minha vida foi o Exu com 12 anos. Através do Exu, meu pai de santo disse, tu não pode ter Exu sem ter um orixá, que vai ser quem vai mandar na tua cabeça. Minha segunda paixão foi Oxum. Então não escondo de ninguém, o meu primeiro amor foi Exu. Nem sabia de que Exu seria, mas foi a primeira coisa que eu vi. A primeira coisa que me chamou a atenção. Como a maioria das pessoas que estamos assistindo. A primeira ligação ou é com a Umbanda ou é com o Exu. Exatamente. Primeira coisa que me chamou a atenção. Através daquilo ali, passei por vários rituais, vários fundamentos, fui me aprofundando, me aprontando, me aprontei na Quimbanda, me aprontei na nação. Com 18 anos, abri minha casa de Exu. O que aconteceu no Exu hoje? Essa mudança radical que é muito criticada. Com 12 anos, eu assistia Exu na terreira do meu pai, bebendo no chão. Assistia Exu de calça remangada, aquela camisinha branca ou vermelha. Mudou. Hoje o Exu usa gravata, usa sapato. É bonito. Eu gosto disso. O Exu não mudou, ele em si, a entidade mudou. Quem mudou fomos nós. E mudamos porque a sociedade nos exigiu que nós mudássemos. Mas essa evolução, tu falou uma coisa, é um termo dentro da Quimbanda, que se chama evolução. Esta evolução do Exu, quando o Exu teve essa proximidade maior, que a partir do momento que nós começamos a ter algumas aceitações do Exu dentro dos nossos terreiros, algumas aceitações do nosso Exu, partindo para um trabalho mais objetivo. Esta evolução dele, terno, gravata, Sapato. a sociabilidade. O pessoal critica o sapato. O sapato muito, né? Criticadíssimo. Criticadíssimo. A sociabilidade do Exu não foi uma forma dele também mostrar para a sociedade, só um pouquinho, eu não sou aquele mal que me pinta. Exatamente, exatamente, porque o que muda do Exu de pé no chão e do Exu de sapato? Nada. Eu sou muito criticado porque eu faço roupa para o meu Exu não, conforme o meu gosto. Não é ele que chega na terra e diz eu quero um terno pintado, entendeu? Não é ele que escolhe a pompa. Eu que gosto, é a minha vaidade. Porque se é alguma coisa que tu ama, como se fosse um filho teu, tu não quer dar o melhor? Exatamente. Então o meu pensamento é esse e é dessa maneira que eu acho. E é onde que existem as críticas. Mas eu acho que nada muda, o Exu é o mesmo. Não é a roupa que ele está botando, né, o lugar que ele está entrando que mudou a entidade. Essa questão da roupa, pai Ricardo, até, mãe Viviane, eu tive uma situação uma certa vez com o pai Fernando de Xangô, um grande amigo meu, né? Ele foi para conversar com o Sete, com a minha entidade. Sim. Aí eu disse, pá, Fernando, só um pouquinho que eu vou me arrumar. Ele assim, vai te arrumar? Sim, eu vou ali me arrumar rapidinho e já volto. Saí, voltei. Sete sempre, tu conhece bem a criatura como é. Terno, gravata e tudo. Ele olhou e disse assim, mas tu não vai trabalhar com Exu? Eu disse, vou. Mas por que tu está de terno e gravata? Bom, é a forma que eu tenho. Até de respeitabilidade, de separar a pessoa daquele momento que vocês estão incorporados. Até mesmo por um motivo também, Viviane. Alguns dos nossos ritos de Exu, certo? E assim como de santo também, a gente não usa a nossa roupa do dia a dia para fazer essas obrigações. Como não se usava do pé do chão também, né? Claro, exato. Então, isso são coisas que o Exu evoluiu, o Exu carregou. Esta admiração que eu tenho pelo povo quimbandeiro, que está levando desta forma a Quimbanda, da forma que tu está levando. Sim. Esclarecendo, porque isso é um esclarecimento. Claro. Isso é um esclarecimento ao porquê do sapato. O Exu está evoluindo.
Ele não está querendo aparecer, ele está querendo simplesmente se mostrar. Hoje, se tu for tratar com uma pessoa de mais idade, o Exu for tratar com uma pessoa de mais idade, com uma calça remangada, uma camisa, tudo bem, mas antigamente se ficava até sem camisa de capa, né? Então isso era uma forma muito... Ainda se fala nisso. Se fala, mas era uma forma muito agressiva. Tu agride quem está vindo para... É o choque, né? Exato. É o Exu sem doutrina. Exato. Aí, por isso que dizem, é um demônio. Porque a maneira que se manifestava parecia realmente um demônio. Se entortava tudo e se atirava no chão, rastejava. É o que o pessoal via e é aquilo que eles comentavam. Eu vou pedir a palavra um minutinho, primeiro porque nós apresentamos o pai Ricardo de Oxum, né? Babalorixá. Eu digo pai da Yasmin, porque é nosso orgulho desse ano. Mas hoje vocês estão conversando sobre Quimbanda. Sim. E você está falando sobre um Exu, no qual o senhor cultua desde os 12 anos. Quem é esse Exu? É o Exu da meia-noite. É um Exu de linha de esquerda, que trabalha nas Calungas, filho de Omulu, o Exu da meia-noite. A outra pergunta que eu estou acompanhando aqui, eu estou fazendo o papel do leigo, de você que está em casa, que está no Face, ou que está aí já ligadinho, né? Você iniciante na religião ou leigo, e que me faz essa pergunta no Face. Então, eu dizer, você é o advogado do diabo, porque olha o que criticam a Quimbanda, o que criticam o Exu. Depois eu tenho uma parte para vocês, tá? Você falou que foi se aprontando no Exu. O que é se aprontando? A gente não pode receber o Exu em casa e simplesmente trabalhar com o Exu? Não, jamais. É tudo um começo. Se desenvolve, se prepara, se busca o Exu na natureza, que é uma coisa que é muito fechada. Fechada por quê? Muitas vezes tu vai sentar com alguém e falar de Exu, dá polêmica. Né? Exatamente. Dá polêmica. Polêmico. Entendeu? A maneira que eu fui feito na Quimbanda, um exemplo. Você, pombagira da praia, não posso pegar simplesmente uma imagem numa flora e dizer que fiz a pombagira da praia. Eu tenho que buscar a essência da pombagira da praia. Eu tenho que ir na praia buscar a essência daquele Exu. Aí tu é filho dele, que é do Exu de Cruzeiro. Aí vai ter que ter a essência do teu pai, que é de Cruzeiro. Entendeu? Então é isso que eu digo. Ir aprontando, ir fazendo, até que o pai de santo veja que realmente está pronto, entendeu? Para ser um chefe de Quimbanda, como a gente chama, e tocar o seu segmento. Ontem nós conversávamos com o pai Cleon sobre a nação de Cabinda, e ele falava justamente sobre buscar a essência, o aprendizado entre o pai de santo e o filho de santo. E eu gostaria de perguntar a você, eu que sou leiga na Quimbanda, né? Depois eu faço a minha parte aqui, estou fazendo aqui o papel de você que está em casa. O que é a Quimbanda? E existe filho de santo na Quimbanda? A questão do filho de santo na Quimbanda, né? A filho de santo é de santo. Eu considero os meus filhos de Exu seguidores do meu Exu. Eles seguem aquilo que o meu Exu passa para eles. Então, é como se fosse um pai, eu considero, pelo carinho que eu tenho. Não filhos de Exu, sim seguidores, mas o carinho é o mesmo, de pai e filho. Eu vejo, pai Mário, o senhor que carrega o Exu. Exu Rei das Sete Cruzilhadas. Também falando nesse sentido de seguidores ou adeptos ou chefe? Desta forma. A gente tem o Exu como ele um chefe de cabala, né? E os seus membros como seguidores do Exu, certo? Nós temos ele como um pai, carinho, por uma forma de carinho. Sim. Certo? É uma forma patronal, na realidade, sabe? O patrono de uma cabala, um patrono de um começo de Exu, certo? Então, nós carregamos dessa forma de carinho ele, como uma forma patronal. Isso que o Ricardo colocou, com o pai Ricardo colocou, eu trato por Ricardo porque é uma pessoa minha amiga, então, desta forma. Mas diz o protocolo, pai Ricardo. O protocolo manda pai Ricardo. Desta forma que o pai Ricardo colocou o Exu, Viviane, é um grande fato, certo? O Exu não é simplesmente tu buscar o Exu, botar o Exu... Comprar a imagem na flora e botar aqui. em casa. E assim, outro detalhe, tu pegar uma criatura que não se incorpora, que não tem uma entidade, e tu dizer, tu é do Exu tal. Aí essa pessoa começa a trabalhar e o Exu não é aquele. Então não se pega um Exu numa flora. Tu faz as porteiras, as cabalas de Exu e as aberturas dos Exu. Tu mata numa série de lugares, tu vai buscar a essência daquele Exu.
Porque uma das formas também, Ricardo, que o 7 foi feito, Sim. é naquele sentido assim, ele é Exu, rei da 7 encruzilhada. Mas ele não trabalha só na encruzilhada. Ele tem toda os 7 aprontes deles para Isso ele é de trabalhar. acordo com a evolução, então, Com da certeza. feitura. De acordo Vai com a evolução. sendo os aprontes de acordo... Exato. É isso Da que mesma eu tô forma como o entendendo. pai Sim. Cleon colocou no iniciado, no orixá, Também não é existe fazendo uma iniciado. comparação, mas Claro, também existe um claro, iniciado. com certeza. Uma pergunta que não quer calar. O nosso Exu, ele vem de uma dissidência da Umbanda. Sim. Ok? Começou pela Umbanda, como o senhor bem colocou, que ele vinha na porta de terreiro para beber. O 7 Claro. foi feito dessa forma muitos Sim. anos atrás. Meia-noite também. O meia-noite Sim. também da mesma forma. Mas todo o Exu, ele é escravo de orixá? Ele trabalha para o orixá? É possível ter Exu, no caso tu disse que aos 12 anos, aqui é advogada, hein? Sem ter o santo. Aí o pai de santo disse que você deveria ter santo. É possível ter 20 anos de Exu sem ter orixá? Acredito que Eu acho que as duas todos... perguntas estão conectadas. Eu acredito que todo ser humano tem orixá. Sim. Todos nós temos nossos orixás, nossos anjos de guarda. Mas uma pergunta que tu me fez, eu te digo assim, ó, o Exu necessita de uma doutrina. No meu ponto de vista, a doutrina quem passa é o orixá. É o pai da tua cabeça, porque o que acontece? Ele precisa de alguém para respeitar. Ele não vai respeitar eu, nem tu, ele vai respeitar o orixá. Isso é uma coisa que outras, eu não lhe interrompendo, Sim. pai, mas nós já colocamos de outra forma também, Viviane, naquele sentido assim, o Exu, ele presta Serviço. É o mensageiro. Ele é o mensageiro do orixá. Ele presta serviço para o orixá, ele presta serviço para o caboclo. A partir do momento que não há, como o pai Ricardo bem colocou, muito bem Sim. colocado, que não há a doutrina do orixá em relação ao Exu, o que acontece? É um Exu que se perde. Aí vem uma criança mal criada, uma criança mal feita, Claro. uma criança mal ensinada que vai roubar, que vai matar e vai perder todo o seu aspecto familiar e todo o seu ensinamento do que é uma sociedade. Concordo. Ele precisa com certeza de alguém. E nesse caso é o orixá, Ou o caboclo. ou o caboclo. Claro, com certeza. Vou provocar, tá? Mas assim, gente, o que eu queria falar para vocês aqui, bem claro, bem tranquilo, nós hoje estamos falando sobre a Quimbanda, sobre entidades que são relacionadas à nação, à Umbanda, que são os Exus. Não por ser finados, mas porque durante esse período existem várias festas, né? Ou rituais, ou obrigações relacionados a esse povo. E hoje eu tenho dois grandes representantes, que é Pai Mário de Oxalá e Pai Ricardo de Oxum. E o Face bomba em relação a esse assunto. Daqui a pouquinho eu volto perguntando para eles o que são os Exus? São espíritos? Eu ouvi essa pergunta, vou fazer essa pergunta para eles. O Exu faz só o bem ou só o mal? Afinal, para ser de Exu, tem que ter mais tempo que santo ou menos tempo que santo? E ainda, tem mais uma pergunta que eu vou provocá-los. Pode Exu fazer obrigação, festas, dentro do salão de santo? Perguntas. Mas depois da chamada aqui da TV. Você que está aí assistindo, ligou a TV agora, está aqui no programa Vivi na TV. Hoje o assunto, neste feriado, é um assunto que é muito polêmico em todo o universo sobre o Exu. Aliás, todos os universos religiosos. Condenados em algumas religiões, idolatrados em outras. Há uma mística muito grande sobre a Quimbanda, a incorporação e o próprio Exu. Mas afinal, quem são esses Exus? E o Face já me fez aquela pergunta, né? Face ali na página, Vivi na TV. Afinal, pode o Exu estar de obrigação ou fazer festas ou rituais dentro do salão do orixá? Se dessa forma, também pode Exus, pombagiras, fazer obrigações em clubes? Estou aqui para perguntar por vocês. Saia justa, né? Coloquei vocês na saia justa. O pessoal em casa deve estar... Da melhor forma possível. Então eu já pergunto. Então até vou dividir a pergunta aqui. Pai Mário, Sim. o Exu pode fazer rituais, até obrigações, festas? Acho que se chama assim. Me corrija, por favor, pois é para isso que estamos aqui.
em salão de santo? Há duas situações aí, Viviane, bem distintas. Obrigação de Exu dentro de salão, festa de Exu dentro de salão. São duas partes Coisas diferentes. longe uma da outra. Eu, como o pai Ricardo bem sabe, que me conhece já há um bom tempo, assim como eu conheço ele, eu sempre fiz sessões de Exu, festas de Exu, dentro do salão de santo, porque o Oxalá sempre quis o 7 embaixo dos olhos dele, para ter toda a parte evolutiva, Claro. como nós Como conversamos. vocês conversaram antes. Sim. Ele tem que seguir a orientação do orixá. Exatamente. Até mesmo a apresentação dos preceitos do Exu, de faca, certo? Tá? E da liberação de guias de imperiais para o Exu, como o meu Exu, que vai ganhar um chapéu ou ganhar um copo, primeira coisa que ele faz, ele bebe no salão. Ah, não compra no supermercado, Não, assim, na loja, não. o chapéu e o copo? Não, qualquer um? não é nem qualquer a um. capa, nada. Nada. É tudo um ritual. Tem um preceito para tudo. Então, quando ele vai receber o primeiro copo dele, a primeira bebida, ele bebe no chão do terreiro. Depois é passado água e mel em cima. Pois é, porque a bebida de álcool no salão de santo, É, pessoal, mas vai estar assim, perguntando. Viviane, mas essa colocação é isso que eu quero explicar. Ele bebe, passa-se água, passa-se mel e água em cima, certo? É uma liberação do orixá, que o orixá está dando. Bebe aonde eu estou te mostrando, aonde tu foi feito, no chão e no Sobre pó. minha orientação. Sobre E minha orientação. clube? Clube não tem orixá. Deixa eu só terminar essa tua posição, parei um pouquinho, calma aí, agora nos colocou na saia justa, Claro. ela Deixa não ele vai falar. nos deixar, mas Sim. nós não vamos sair pela tangência. Então o que acontece? Tocar sim dentro de salão de santo com respeito, ok? Obrigação, nunca, pelo menos de minha parte. Nunca. E tenho certeza que de Nunca. pai Ricardo também. Nunca. Dentro de salão de santo, não se corta para Exu. Quer dizer, ele tem o espaço sagrado dele Com certeza. fora do salão. Fora do salão. Ele é um povo, por isso que a gente já disse que ele é um povo de rua. Ele é feito na rua, na casinha Da rua. da rua. Então não se faz obrigação de Exu, você entendi como o pessoal está em casa, tá? Obrigação de Exu, corte de Exu, a imagem de Exu, porque muitos cultuam imagem, dentro do quarto santo. Dentro Jamais. do salão. Nunca. Dentro do quarto santo, pior ainda. Nem dentro do salão. Isso tem que ter um local apropriado Exato. fora desse ambiente. Claro. Tá. E salão? Festas em salão. Pode? Eu sou de acordo com festas em salão, Em sou clubes? em clubes, sou de acordo com festa na rua, porque no meu ponto de vista o Exu está na natureza. Todo lugar tem natureza, tudo bem. Mas também vai muito da estrutura de cada pai de santo. Tanto eu como o pai Mário fizemos festa muito grande. Muitas pessoas frequentam a casa de Então vocês. não há a mínima possibilidade, maior que seja a nossa casa, porque o povo de Exu leva muita gente. Não, isso é fato. Muita gente, principalmente a assistência, que hoje em dia tu vê poucas nos batuques. E O muito Exu, no Exu. Exu chega a ser bem mais assistência do que próprio Exu É verdade, tem mais povo que na próprias terra. entidades. Então tem que ser num clube alugado. Eu faço também festas na rua, faço eventos na Eu rua. já estive na festa do Entendeu? Cruzeiro, que é tradicional. É tradicional e o pessoal tem uma aceitação imensa. Inclusive com o apoio da IPTC, para cuidar também a parte de tráfego, né? Então, Aí entra aquela parte assim também do pai de santo. Eu faço festa em clube da minha família. Mesmo sendo um clube da família, um lugar fechado, eu boto no mínimo 15 seguranças. E um outro detalhe é que tu leva importante também. porque é povo, né? Povo, É. carro, É verdade. entendeu? Uma festa onde envolve bebida. A gente consegue conduzir muito bem os filhos de santo da gente. Os dos outros a gente não tem como conduzir da mesma maneira, mas isso aí vai muito na postura do sacerdote, que é o dono da casa, do pai de santo, né? A postura do pai de santo é que vai influenciar na postura, Me falava sobre isso na hoje. postura de quem está te visitando. Entendeu? E é o que eu passo pros meus filhos. Se o teu Exu ficar bêbado, tu tá incentivando do fulano a ficar também. E todos os seguidores também. E todos que estão ali. E todos que Então estão ali. a É uma postura, corrente. a postura da casa é o que vai fazer que a casa... Pai E Ricardo, um detalhe, Viviane, voltando ainda nessa questão do salão. ainda no salão. Ainda no salão, porque Ah, isso é polêmico, são, eles têm são esse assuntos direito de polêmicos. falar. São assuntos polêmicos. E tem um outro detalhe também. Além de toda uma segurança que tu faz, pessoa física, Sim. existe toda uma segurança espiritual. espiritual. Com Porque tu certeza. não Há uma é simplesmente- preparação, então, há uma para as preparação. entidades Uma chegarem limpeza lá. no salão, um calçamento no salão, uma preparação daquele salão.
Até tu chegar na festa do Exu, já é 30 dias antes Exatamente. de obrigação. É isso que muitas vezes o povo não entende, muitas vezes, amanhã é a festa da pombagira dela. Mas tu não viu nada até chegar naquela festa, e quando tu chega naquela festa, tu não sente a energia, porque a festa do salão tem esse grande problema. Eu visito muito festa de salão, não adianta fazer a festa, tá a casa lotada e tu não sentir uma energia. Não sentir a acontece, vibração. Não sentir o Exu ali, não sentir nada ali. Entendeu? A alma da coisa é a energia, que a entidade que passou por ali tem que deixar. Entendeu? Mas para isso tem uma preparação para conseguir chegar nesse objetivo. Eu vou colocar uma situação aqui, Pai Ricardo. Você se acalma que eu tenho muito assunto aí. Tá, muita mas não, pergunta. uma colocação. Assim, ó, essa situação que o Pai Ricardo colocou, que nós começamos uma preparação de uma festa de Exu 30 dias antes, é uma mesma forma, nós preparamos os nossos santos 30 dias antes para uma festa. Muitas vezes eu digo para a Viviane assim, pá, Viviane, o Exu está me incomodando hoje. Ela, tu já começou. Não é um fato que eles nos incomodam. Com certeza, eu vivi uma situação dessas, até coloquei no Face a semana passada. Eu tinha que sair para buscar um animal para fazer um ritual, que era o ritual do meu Exu. Que eu faço esse ritual um ano sim, um ano não. A maneira que eu fui feito. Não critico quem faz todos os anos. Eu faço um ano sim, um ano não. E aí eu tinha que buscar esse animal para fazer esse ritual. Era 6 da manhã, eu já estava acordado, sem conseguir dormir e pela casa. Pela casa. Pobre da Yasmin. Deitei, não deu. Deu 7 horas da manhã, eu coloquei no Face. Não vai dar mais. Vou à luta. Eles Vou batem no procurar. teu ombro, te acordam. Eles vamos te lá. acham. Agora eu tenho uma pergunta, mas também marcando tudo isso que a gente está falando. Claro que aqui, né, meia-noite foi tocar nesse assunto, né? Sim. Então eu vou ter que perguntar. Mas ontem, segunda, né? Segunda-feira. Segunda, o senhor fez um ritual Sim, dentro de um clube. claro. Nós temos fotos? Temos fotos? Tem as fotos Pode aí, né? mostrar para mim? Pode colocar aqui para mim fazer o acompanhamento? Esse ritual foi em homenagem a quem? Aqui o senhor está incorporado. Sim. Esse é o meia-noite. Isso. Essa Ele mesmo. festa foi feita, aliás, esse ritual foi feito por quê? Aniversário dele. O que é aniversário de Exu? É mais um ano de luz que ele voltou para a Terra. Mais um ano de liberação dele aqui na Terra. Mais um ano de luz. Aniversário dele. Olha ali, vê se tem condições de fazer numa casa, gente. Impossível. É impossível fazer numa casa. Impossível. Porque nenhuma casa vai ter a quantidade Não- de não só- banheiros, de copa, nem tem como. Olha só que bonito. Todas as pessoas estão praticando a quimbanda. Praticando aqui em banda. Olha a Adeptos. beleza em si, de Olha toda a que lindo. estrutura. Gente, as flores estão muito lindas. Mas Meu pai que também fez. foi o pai que fez. Foi o pai que fez. E a gente vê aqui, ó, Ó. por exemplo, o que está acontecendo aqui, pai Ricardo? A pombagira sendo coroada. Ela está recebendo um preceito. Ela se aprontou, passou por todos os rituais, que nem o pai Mário disse, e depois de algum tempo ela foi coroada. Por merecimento? Merecimento e pelos rituais que passou. Sim. Então, quer dizer, além de Uma passar coisa por ligada na rituais, outra, porque não adianta passar pelo ritual e tu ver que não. O merecimento que se coloca, que o pai Ricardo está colocando, mas Viviane, é naquela situação assim. O Exu, ele não simplesmente ele é feito. Ele tem que ter toda uma evolução de trabalho, toda uma evolução de feitura. E o pai de santo, o zelador do Exu, né, que daí podemos colocar como zelador, o orientador dele, vai colocar aquela situação. Hoje, a fulana, ou a Beltrana, a pombagira tal, está preparada para abrir uma Pronta. casa de religião. Exatamente. Ali, a que está ganhando está sem coroa. É Não, isso? não, a que está ganhando é a que Já está de costas. joelho. Já está de joelho com a Isso, coroa. com a coroa. E a capa que vocês me falaram que não adianta Exatamente. comprar Isso não adianta na comprar. costureira. Também Essa, é recebida. essa pombagira, para te ver, ela tem 10 anos de chegada nessa filha. Olha aí, a recém está ganhando. Pois então. Entendeu? Na minha casa ela está há 5 anos. Eu Exato. poderia ter dado já no outro ano. Que muitas vezes acontece. Na outra semana. Entendeu? É verdade. Não, eu vou te mas conhecer, é fato. eu vou ver quem tu é, até mesmo porque tanto eu como ele, nós temos um nome a zelar. Porque eles não vão dizer, a pombagira fez isso, não. Não. O filho do pai fulano pai fez Ricardo isso. de Oxum. Exato. E aí agora falaste em pai e mãe, foi fulano, porque leva o seu nome. Claro. Estava no Face essa semana. Quem está aí no Face, bisbilhota lá nos comentários. Olha a saia justa. Olha a saia justa. Olha a saia justa. Hoje, quando eu perguntei, né, aqui como lhe apresentar, o senhor disse, pai Ricardo de Oxum. E a pergunta era no Face, afinal,
o religioso deve se apresentar com o nome do Exu ou com o nome do orixá? Por quê? Eu, quando estou num ritual de orixá, eu me apresento como o Pai Ricardo de Oxum. Mas é certo que quando eu estou num ritual de quimbanda, chegou o Pai Ricardo do meia-noite. Essa é um diferencial. Não né? adianta. Isso é um diferencial. Eu, normalmente, todo mundo me conhece como Pai Mário do Oxalá, mas também sou muito conhecido como Pai Mário do Sete. Então depende do ambiente. Depende. Tudo Do depende ritual, do ambiente. da situação. Porque é a mesma coisa. Tu vai num ritual de Umbanda, tá chegando cacique Ricardo, qual é o seu caboclo? Yara. Yara. Cacique Ricardo de Caboclo Yara. Entendeu? Então há uma certa diferença entre tudo. O que não pode acontecer, que daí eu concordo num contexto, é esquecerem o orixá do Pai Ricardo Claro. e só lembrarem, o Ricardo meia-noite, o Ricardo meia-noite, o Ricardo meia-noite. Como eu brigo com muitos que me chamam o Mário do Sete, ou... Esquece que tem o Pai Oxalá e a Mãe Oxum. É isso? Exatamente. Claro. Isso não pode acontecer. Quando tu está dentro de um ritual, é uma coisa. O nosso primeiro título, certo? É de orixá, que não se coloca título. Mas a nossa primeira, nosso ori, é de orixá. Então, é Pai Ricardo de Oxum, certo? Fora, dentro da quimbanda, ele é Pai Ricardo de meia-noite. Então, Pai Ricardo de Oxum de Exu meia-noite. Sim. Exatamente. Seria, digamos assim, uma denominação correta. Claro. Antigamente, com quando tu colocava, tu abria uma casa, Viviane, tu colocava o nome da casa, certo? Hoje não se usa muito isso, que começou a se encurtar muito. Vou usar um exemplo do Beira-Mar, certo? Pai Oxalá. Reino de Oxalá, certo? Fraternidade, Pai Ogum Beira-Mar, Cabala de Exu, Rei das Sete Cruzilhadas. Bom, um texto? Era um texto. Era um texto. Era CU, e aí o nome do Era uma identificação. centro era uma identificação. Então tu sabia que ali era uma casa de santo, que se tinha caboclo Umbanda. e trabalhava com Exu. Pai Ricardo, porque um Pai Mário aqui tem oportunidade todos os dias. Hoje, então, Claro. eu vou perguntar a você Sim. para falar para o público leigo, principalmente, ou iniciados. O que é o Exu, afinal? Ele trabalha por mal? É o diabo com guampo e rabo? Não, para mim, nem pensar. Para mim, o Exu é uma entidade que apenas necessita de uma doutrina. Quando se fala em mal, eu acho que em qualquer segmento, em qualquer religião, o mal vem da cabeça do ser humano. Eu não acredito que o Exu vem na Terra querendo fazer o mal. O meu Exu trabalha para o bem, trabalha para arrumar um emprego, trabalha para um amor, trabalha para a saúde, entendeu? O Exu ele é visto de uma maneira que para mim é errônea. Entendeu? O Exu trabalha para a saúde, sim, ele levanta uma pessoa, ele ajuda no emprego, ele te ajuda no teu dia a dia, entendeu? O mal é o ser humano que vai atrás do mal. Não a é guerra o das Exu. vaidades. A vaidade, né? justamente guerra a das vaidade vaidades. do ser humano. Existe um Exu mais poderoso ou melhor que outro? Não, eu acredito que não. Eu não vejo dessa maneira. Acredito que é tudo a mesma natureza. Existe, eu até compreendo essa tua pergunta, como chefes de cabala, Sim. certo? Aí é diferente. Né? Uma orientação de um Exu, de uma evolução de um Exu para um certeza. outro que está chegando naquele momento, há uma diferença grande demais, até nessa lacuna. Mas aquele que pode mais ou aquele que pode menos não existe. Viu? Perante a natureza deles, São uma na coisa terra, acredito, como meu pai disse, que na Terra, sim. Por exemplo, o teu Exu tem 1 ano de chegada, de doutrina. O dele tem 30. Então, com certeza, a visão do dele vai ser superior à tua. A experiência, Não tem, a claro, doutrina, a vivência. com certeza. Até por um motivo também, né, Viviane? Nós estamos falando de uma entidade que ele incorpora numa pessoa. É obrigado a incorporação? Claro que não. Agora, essa é a questão. Tem Não. um Exu cento, né? Em imagem, ferramenta, enfim, cada um com... Aqui nós não estamos Da sua maneira. criticando Da sua maneira. fundamentos. Até mesmo que fundamentos de Exu Vários. vários. muito Não, amplo. não tem nem como querer questionar. E o programa não tem esse objetivo. Mas a gente tem aqui a informação de um tema que é muito polêmico, né? Que é a quimbanda e os rituais de Exu. Precisa incorporar ou pode ter somente este fundamento? Vou deixar para o senhor Pai responder, Ricardo. pai. Obrigado. A saia justa fica para ti. O que acontece? Da mesma maneira que, vamos falar de nação, certo? Tu entrou para minha casa, tu vai frequentar minha casa, tu vai fazer teus rituais de nação. Entendeu? No Exu, eu tenho uma casa de Exu, tu virou seguidora do meu Exu. Tu vai ter também os rituais dos teus Exus. Entendeu? Mas não tem nenhuma necessidade de incorporação. Até mesmo que isso aí não pode ser uma coisa forçada.
Entendeu? Ah, entrou, tem que incorporar. Não. Aquela natureza, aquela divindade tem que vir pelo contrário. Naturalmente. Naturalmente, com certeza. Sim. Isso é um fato, né, Viviane? Naturalidade sempre. Claro, porque com certeza. muitas vezes se obriga a algumas coisas e essas coisas não são Se entorta. certas. A pergunta que ficou aqui, ainda não respondida. Pombagira, a gente falou muito de Exu. Aqui nós temos 2 representantes Sim. de Exus que a gente considera masculinos, né? Os Exu Rei da Sete Encruzilhada e Exu Meia-Noite, correto? Mas e as pombagiras? São prostitutas? É permitido sexo entre os Exus? Voltando aqui para você, Vivi na TV. Hoje, se você ligou a TV agora, estamos falando sobre Quimbanda. Um culto, uma religião muito criticada. No entanto, pouco conhecida no seu fundamento. Hoje tem comigo o pai Ricardo de Oxum, agora já aprendi, né? De Exu Meia-Noite. Exu Meia-Noite. E é assim que eu quero trazer para você, esse aprendizado dentro da cultura e da religiosidade. E pai Mário de Oxalá, agora também falando sobre Exu Rei de Sete Encruzilhadas. Exatamente. Hoje eu me sinto mais à vontade de falar isso, não é só pelo finados, mas também por ser uma data onde existem vários rituais. E muita coisa é vista pelo leigo ou pelos iniciados. E muitas das informações são controversas e até deturpadas. Por isso o programa hoje trouxe este nome, que também é um ícone, não só na religião, porque as festas da Oxum são maravilhosas, muito bem recebidas, mas também do Exu Meia-Noite, que faz festas abertas no Cruzeiro e realizou essa semana o seu aniversário, né? Aqui em Porto Alegre também, em um clube. E já mostrei fotos para vocês, mas realmente é muito lindo. Vocês acompanhem no site, que agora tem o site do pai Ricardo. Qual é o site? ricardodeoxum.com.br. Então já sabe, né? Vai lá e acessa, que eu tenho certeza que vai estar as fotos lá. Importante, até quero deixar um recado à comunidade quimbandeira. Agora vem o meu momento, peço licença a vocês. Claro. Muitas vezes as pessoas que são de nação, ou como o meu caso, que não faço os rituais em aberto como vocês, e não incorporo, não iria me fingir. Claro. Né? Não tenho como. Não tem nem porquê, né? Né? Por quê? Muitas vezes as pessoas criam algumas fábulas, algumas histórias, de que, como eu não cultuo abertamente religião, eu não gostaria, ou não gosto, ou não recebo o pessoal de Quimbanda com bons olhos. Isso é fábula, isso é mentira, isso é intriga da oposição. Por quê? Tanto que estou trazendo no programa este assunto. Pai Mário de Oxalá tem a Quimbanda na casa de Inhação. Bem acentuada, né? Unimos. Unimos, é uma quimbanda até bem acentuada, uma coisa bem marcante, né? E que eu respeito, no entanto, não incorporo. Respeito, tenho realmente, como qualquer leigo ou iniciado, um grande carinho, uma admiração muito grande, mas também questiono, sim, as deturpações que acontecem dentro de todas as religiões. E é por isso que nós estamos entrevistando aqui nomes conhecidos e também não tão divulgados pelo público, mas que são de respeito dentro da religião, não só da Quimbanda, quanto nação, quanto Umbanda. Para que você, assim como eu, saiba mais o que são essas religiões. Agora eu vou deixar bem claro, e espero que você que está me assistindo, eu sei que os amigos e inimigos nos assistem, eu respeito a todos quimbandeiros, indiferente à forma do seu ritual, ok? O que eu questiono, assim como questionei a vocês, aqui em público, são as deturpações realizadas, sim, em muitos lugares, e que até denigrem a nossa religião. Por quê? Porque quando questionam sobre a religião afro-brasileira, eles misturam tudo, a nação, a quimbanda, e é uma maneira de denegrir a nossa religião. Então, eu questiono até no sentido de mudança para melhor. Mas, no entanto, tenho grande admiração. E existem grupos religiosos de quimbanda que também têm essa visão em relação a Viviane de Ansá. Gente, não existe, tá? Eu tenho o maior carinho com todos os religiosos, mas volto a dizer, fábulas de pessoas públicas é muito comum. Pena que eu não sou uma Cicarelli. Já pensou? Mas um dia, quem sabe, né? Tá bom, na próxima encarnação. Tá bom, na próxima encarnação, de repente, né? A pergunta que eu estou fazendo procede e é o que são as deturpações que eu estava falando. Claro. Pombagira é prostituta?
Olha, Viviane, há uma lenda, e é uma lenda vivida, que sim, algumas pombagiras, quando em vida, foram sim prostitutas. Por quê? Quando em vida. E Quando agora? em vida. E agora não. Não. Aí que vem um detalhe do Exu, que é uma das essências do Exu que o povo se perde muito. O Exu, na realidade, ele é um eterno romântico. Ele é um eterno amante. Ele viveu e morreu por um amor. Todos eles? Quase todos eles. Ah, quase todos. Quase todos eles. Ele viveu e morreu por um amor. A pombagira da mesma forma. Ela amou, ela viveu e ela morreu também por amor. Quase todas elas. Nem toda pombagira trabalhou em um prostíbulo. Certo? Nem toda pombagira trabalhou num prostíbulo quando vida. Certo? Então, houve são várias. Que é mais ou menos várias. a história da Maria Mulamba, ela não trabalhou em prostíbulo. Né? É, a Maria Mulamba, ela trabalhou e também não trabalhou. Existem são ramificações várias. de lei. São tantas. Então, o que acontece? A união que existe entre o Exu e a prostituição existe da seguinte forma. Ele é mundano. Ele gosta das coisas boas. Ele busca o que é melhor. Certo? E dentro da prostituição, se usou e se usa muito ele, para quê? Para atrair. Por quê? A energia. A energia. Como ele é do amor, né, Claro, Ricardo? Claro. A pombagira é do amor, o Exu é do amor, então tu usa aquela energia para atração. Pai Ricardo, então pode sexo entre Exus? Não, claro que não. Não, nem pensar. Nunca. Nem sexo, nem namoro, no máximo um cumprimento. O Exu, qualquer entidade não está na Terra para isso. Isso é coisa de ser humano, então não tem nada É a uma ver. deturpação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exu não namora, Exu não se ama, Exu não. É por isso que muitas vezes há muitas pessoas, que até uma das coisas que eu e a senhora já debatemos bastante, esta deturpação e o denegrir uma imagem de uma entidade que vem à Terra para trazer o amor, trabalhar para a saúde, trazer a paz e abrir os nossos cruzeiros. Então, esse é o objetivo do Exu na Terra. Com certeza. Exatamente. E então as festas que são tão comentadas realmente são rituais. Olha, pessoal, vê se o pessoal acompanha meu raciocínio. São rituais que, devido ao grande número de pessoas, se tornam chamadas em festas. Exatamente. Aí eu posso entrar num detalhe até Claro. com o Pai Ricardo em relação às nossas festas que nós fizemos para os nossos Exu. Como o Pai Ricardo bem disse, tanto ele quanto eu e tantos outros amigos, certo? Nós fizemos algumas festas que vão muita gente. Sim, Eu fiz dá pra notar festas. ali no Pai Ricardo, Eu fiz tinha muita festas. gente. Eu fiz festas que foram 1.200, 1.300 pessoas. O Pai Ricardo a mesma coisa. Segunda-feira também acho que tinha, pela quantidade ali que eu vi do clube, em torno disso. Aproximadamente, Pai né, Pai Ricardo? Aproximadamente. Eu cheguei lá, eu não cheguei a tempo da corte até, mas quando cheguei, a corte estava entrando e estava bem lotada número de mesmo a pessoas. casa. Então, assim, por que a gente faz as festas, Viviane? Por um motivo, a gente está reverenciando algumas graças que os nossos Exu trabalharam e alcançaram. Não é simplesmente por fazer Um agradecimento. um agradecimento. E aí, quando vem um detalhe, né, Pai Ricardo, que a gente faz os rituais do Exu, a gente faz os rituais, os preceitos do Exu, tem a carne que vem do Exu. A pergunta, Pai Ricardo, vocês falaram em corte, ambiente. Sim. O Exu sacraliza animais? Ou sacrifica animais? O sacrifício de animais do Exu, eu digo assim, ó, é a oferenda que se dá para eles. Entendeu? Porque eles são movidos a oferendas. Mas essa carne dessa oferenda não é jogada fora, não é botada no lixo. Essas coisas que a gente vê em cruzeiro, inclusive cabritos, não está correto? Não ou é está que correto, não faz parte do meu ritual. Eu trabalho dessa maneira. Eu faço ritual para o meu Exu, como eu disse há 30 dias antes, atrás, fazendo as obrigações todas, a comida que comeram ontem. Elas Exato. são Ponto então final. utilizadas na própria comunidade. A comida da festa. Ela é a comida da festa e muitas vezes quando sobra, eu sou uma pessoa que sou contra qualquer tipo de animal e qualquer tipo de rito, em qualquer cruzeiro, beira de praia, qualquer coisa. Com tanta gente passando fome, Viviane. A fome Certo? é algo que Eu acompanha. prefiro então, pega, faz o ritual, chama o teu filho, prepara tudo, deixa guardado, quando houver uma oportunidade, leva a Ou uma o filho comunidade. mais necessitado Exato. leva. Porque Lá em casa muitas é não há certo. esse desperdício. Não, Numa jamais, casa de jamais. numa casa de religião, Viviane, muita gente bate pedindo ajuda. Sim. Porque sabem que ali tem uma certa fartura daquilo que é feito. Porque nós temos a fartura. E essa fartura, como o Pai Ricardo está dizendo, nós damos aos nossos iniciados, às nossas pessoas que praticam a nossa casa. E há tantas outras por fora. Só que todo esse estigma da maldade do Exu tem que sair, Viviane.
Nós estamos aqui, a proposta nossa, a proposta como a gente usa... Desmistificar essa ideia do Exu maldoso. Exatamente. A gente dá a cara a tapa, como diz. A gente vem à televisão falar sobre um Exu, está dando a cara a tapa. Até digo ao pessoal, por isso que eu falei da questão pública, Pai Ricardo. Sim. Porque eu estou nessa frente da religião, aqui na frente da tela das pessoas há 20 anos. E quem está na vitrine é o primeiro a levar pedrada. Claro. Então é normal, já estou até acostumada com as pedradas. Sim. E hoje, trazendo os babalorixás, é para que haja essa abertura. Exatamente. Trazendo também os chefes de cabala, estou falando correto? Sim. Também é para que haja essa abertura e essa maneira de apresentar ao público. Hoje, sua casa, estou falando em casa, vou fazer a segunda pergunta. Sim. Fica onde? Onde fica a cabala do meia-noite? Fica no bairro Passo das Pedras, na Avenida Gomes de Carvalho, 611, bairro Passo das Pedras. Junto temos o Templo da Oxum. Na frente temos o Templo da Oxum, nos fundos temos o Templo do Exu, separado um do outro. Então, mas dentro do mesmo ambiente. No mesmo terreno. Tem como praticar o culto do Exu em apartamento? Posso... É uma pergunta... Não, pode falar, Pai Ricardo. Pode falar, Pai Ricardo. Pode falar. Essa justa é boa. Eu propriamente dito, Viviane, eu acho que não. Para mim, eu tenho... É complicado, é meio complicado. É mais difícil, é tudo mais difícil, mas também vem aquele lado não discordando do pai. Se é aquilo que tu tem, é aquilo Faça. E tu ama aquilo ali, aí tu não vai poder nunca ter teu Exu em casa, nunca vai poder ter... Vamos mudar um pouquinho, teu orixá em casa, porque a tua única terrinha é um apartamento. Religião não tem isso. Nós temos todo esse quê, né, Viviane, hoje em dia, do que pode e o que não pode a partir do momento que tu está com eles junto a ti, certo? Há todo um respeito que tu tem que ter, e esse respeito tu tem que seguir. Porque o nosso mundo está se tornando muito fechado, ele está cada vez... Os condomínios são apartamentos de 33 metros quadrados. Hoje tu vai fazer uma obrigação para o Exu que tu fazia no chão batido no meio de mato, tu não consegue. Não existe mais. Não existe pelo mais. perigo, né? Tu tem uma série de coisas, então eu acho que não, de um ponto de vista, certo? Mas o meu ponto de vista, posso chegar amanhã ali e dizer, não, tudo bem, porque, como o Pai Ricardo bem disse, há uma explicação para tudo. Claro. Tudo que se coloca, há uma explicação. Então, o que acontece? Pode? Acho que sim, Pai Ricardo. Sim. Concordo com o senhor. Sim. Concordo com o senhor. Eu sou aberto a isso, né? Claro. Pai Ricardo, eu acho que não. Vamos ter que ter debates aqui no programa sobre esses assuntos. Pai Ricardo, assim como eu pedi ontem ao Pai Cleon, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. Hoje estamos falando da Quimbanda e como estamos enfinados. O senhor decide se for em relação ao Oxum ou ao próprio meia-noite, que está em ritual de obrigação, ao povo leigo. A minha mensagem é que Bará da Rua, Exu destrancar a rua, seus 7 cruzeiros, nosso povo da rua, possa deixar bastante luz, caminhos abertos, felicidades, que o Exu possa buscar o pão de cada dia, não nos desamparar, porque o Exu para mim é natureza, é vida, é saúde, é alegria, e em qualquer lugar e em qualquer momento existe Exu. E é isso que eu tenho para deixar para vocês, e agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço a presença, então. É importante você notar que apesar de ser finados, apesar do assunto ser Quimbanda e Exu, nós nos cumprimentamos aos orixás. Com certeza. Né? Porque acima de tudo temos orixás. Acima de tudo, os nossos pais. Agradeço as presenças. Agradeço a vocês que estão em casa. Já sei que estão bombando lá no site, Vivi na TV. E já explico para vocês. Esse é um projeto que nós continuaremos sim aqui no programa. Basta você querer.